Olá, eu me chamo Valdir Soares e este vídeo vai esclarecer muitos pensamentos que passam pela sua mente. Eu entendi que durante muito tempo fui condicionado por pensamentos que se repetiam de forma incessante. Como a maioria das pessoas, eu fui programado sem perceber. Pensamentos como eu não sou bom o suficiente, não sou digno de amor ou nunca terei sucesso, se repetiam com tanta frequência que se tornaram verdades silenciosas dentro de mim. E quanto mais eu pensava assim, mais esses pensamentos se conectavam entre si. Meus circuitos neurais foram moldados por eles. O meu corpo começou a reagir automaticamente a essas ideias. É claro, criando sentimentos que reforçavam ainda mais esse ciclo. Foi nesse ponto que eu compreendi uma das verdades mais fundamentais sobre mim. Um pensamento repetitivo pode ser a força mais poderosa do mundo, capaz de criar maravilhas, mas também pode ser a mais perigosa se for um pensamento negativo. Quando esse pensamento se torna crença, ele deixa de ser apenas uma ideia. Ele se transforma em um modo de ser. Eu percebi que precisava interromper esse ciclo. A mudança começou quando eu decidi me tornar consciente dos meus pensamentos inconscientes. Eu comecei a observá-los com mais atenção. Só porque eu pensava algo, não significava que isto fosse uma verdade. A cada vez que uma ideia autodepreciativa surgia, eu respirava fundo e dizia a mim mesmo: isso não define quem eu sou. Não foi fácil, tá? O corpo, já acostumado à química do passado, ansiava pelas mesmas emoções. Era como se eu estivesse viciado na sensação de indignidade, de escassez, de medo. Mas eu aprendi a resistir. Eu comecei a treinar a minha mente e meu corpo como se estivesse educando um burro, um animal teimoso. Eu ensinava a mim mesmo repetidamente que eu podia pensar de outra maneira, sentir de outra maneira, agir de outra maneira. Tomei a firme decisão de me lembrar todos os dias de quem eu não queria mais ser. Não queria mais agir com um impulso, não queria mais viver no piloto automático. Então eu comecei a imaginar quem eu desejava me tornar. Mentalmente, ensaiava como me comportaria diante das situações mais comuns do meu dia a dia. No trânsito, em reuniões, diante de desafios. Eu visualizava a calma, a confiança, a gratidão. E é claro, o cérebro, sem distinguir muito bem o real do imaginado, começou a criar circuitos novos, como se aquelas experiências já estivessem acontecendo. Entendi que um pensamento aliado à emoção certa pode mudar tudo. Se eu repetisse esse novo padrão, ele se tornaria uma nova crença. E é claro, uma nova crença molda a nossa biologia. Senti que, ao me manter em estados emocionais elevados, como a gratidão, amor, alegria, meu corpo começava a acreditar que já estava vivendo aquela nova realidade. Não era mais necessário que algo externo acontecesse para que meu dia fosse bom. Eu me sentia bem primeiro, a vida respondia depois. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Ao me familiarizar com o meu novo eu, percebi o poder da meditação como uma ferramenta de transformação. Não uma meditação passiva, mas um mergulho ativo ao meu interior, onde eu me recuso a me levantar até sentir aquela emoção do futuro que quero criar. Isso se tornou um treino diário, um recondicionamento intencional. Eu me ensinava todo dia a ser aquele que eu queria ser.
À medida que esse novo pensamento, aliás, esse novo sentimento se consolidava, eu percebi que já não esperava mais que a vida mudasse para que eu pudesse me sentir melhor. Era o contrário. Eu mudava e a vida respondia. O corpo, que antes era um escravo das emoções do passado, passou a ser um instrumento da nova mente. E é claro, essa transformação exige consistência, exige decisão, exige vontade de sair do território familiar e enfrentar o desconforto do desconhecido. A mente buscava provas de que a mudança estava funcionando, mas por vezes o mundo externo demora a responder. E é aí que muitos desistem. Voltam ao antigo porque parece mais seguro, mais certo, mas não é. É apenas cômodo, é apenas familiar. Eu precisei entender que a mudança verdadeira exige que eu fique desconfortável o suficiente para não querer voltar atrás. E é nesse desconforto que o corpo, acostumado a viver no passado, começa a perder sua força sobre a mente. E aos poucos, quem domina sou eu, não mais os velhos hábitos, os velhos vícios. Eu comecei a usar a minha atenção e a minha intenção como instrumentos sagrados, onde eu coloco minha atenção, coloco minha energia. Se eu focar na dor, perpetuo na dor. Se eu focar no medo, eu alimento o medo. Mas, se ao contrário, se eu colocar minha atenção naquilo que eu desejo criar, colocando amor, abundância, paz, eu estou moldando uma nova realidade. Tornei-me consciente das pequenas reações diárias. Antes de cada situação, eu comecei a me preparar. Eu ensaiava mentalmente como reagiria com calma, com maturidade, com confiança. Isso fez toda a diferença. Porque o cérebro, ao ensaiar, entende que já passou por essa experiência. E quando ela acontece de fato, ele está pronto. Aos poucos, a minha personalidade foi mudando. Meus comportamentos começaram a refletir as minhas intenções. Os meus sentimentos começaram a refletir o meu futuro, não mais o meu passado. E a vida começou a responder. Respondeu porque já não era mais o mesmo, porque parei de procurar fora o que já sentia dentro. É um processo. É um processo que precisa ser contínuo. Um experimento todos os dias. Você tem que escolher estar bem claro para você que você está criando. Quando você percebe que está apenas reagindo, você deve se perguntar: por quanto tempo vou ficar nesse estado? A resposta determina a sua realidade, porque todos nós reagimos o tempo todo. A questão é quanto tempo vamos ficar presos nessa reação. Hoje eu sei que quem me define não é o passado, nem as emoções herdadas de experiências antigas. O que me define é o que eu escolho ser agora. E se esse agora for repetido com intenção e atenção, se tornará a minha nova identidade. Sou o autor da minha história. E todo dia é uma página em branco, onde eu posso escrever com clareza, presença e propósito. Não é mais apenas uma prática espiritual, mas uma intervenção neurológica e bioquímica profunda, comprovada cientificamente. E o mais impactante é que começamos a ver padrões. A transformação acontece quando a pessoa para de tentar chegar em algum lugar e simplesmente permite-se ser. E isso só é possível no momento presente, porque é no agora, livre do passado e das projeções ansiosas do futuro, que o campo quântico responde à nossa coerência interior. É nesse estado de alinhamento entre o coração e o cérebro
entre emoção elevada e intenção clara, que o colapso da função de onda pode realmente acontecer. E a manifestação, é claro, se torna inevitável. E veja, não é algo esotérico. Não estamos falando aqui de algo mágico ou de um milagre. Nós estamos falando de ciência. Ciência da autotransformação. A verdade é que o corpo não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada. E quando você consegue se sentir abundante antes da evidência da abundância, quando você consegue se sentir amado antes de alguém parecer te amar, quando você se sente curado antes mesmo do corpo responder, então você está ensinando o corpo através da emoção. E o corpo aprende, porque o corpo é o servo da mente. E se a mente está elevada, clara, focada, em sintonia com o coração, então o corpo inevitavelmente seguirá, fará o que é solicitado. É assim que quebramos o ciclo. Porque, veja só, a maioria das pessoas está presa nesse ciclo. Pensamento gera sentimento. Sentimento reforça o pensamento. E isso acaba virando um programa. O segredo não é parar de pensar, mas sim se tornar consciente do que estamos pensando. Quando a pessoa se dá conta de que o pensamento não é ela, que a emoção não é ela abre um espaço para se observar. E a partir desse lugar de presença, ela pode escolher. Sim, ela pode escolher. Porque o livre-arbítrio começa no momento em que você tem consciência do automático e diz: não, hoje eu escolho ser diferente, ou eu escolho diferente, mesmo que o corpo proteste, mesmo que os velhos sentimentos se levantem como fantasmas do passado, querendo te arrastar de volta para aquilo que é confortável, que é conhecido. Por isso, requer prática, por isso requer consistência, por isso requer coragem. Mas cada vez que você se senta para meditar e não foge do desconforto e enfrenta o pensamento que diz que você não pode ou que não vale a pena, e você permanece, você luta, você está recodificando o seu ser. Porque tudo é energia, tudo é informação, tudo é consciência. Se você muda a sua energia, você muda a sua vida. Mas essa mudança não acontece com força ou com luta, acontece com rendição, com entrega ao presente, com abertura à possibilidade de algo novo poder emergir. E o que esse novo não precisa se parecer é com o passado. Então, a grande pergunta é: você está disposta a se sentir tão bem sem nenhum motivo? Está disposta a ser feliz agora mesma, sem nenhuma garantia externa? Está disposta a confiar que, ao mudar o seu estado interno, o externo inevitavelmente responderá? Porque essa é a essência da criação. Você não atrai o que você deseja, você atrai o que você é. E se você é abundância, se você é amor, liberdade, cura, então o campo só pode refletir isso de volta para você. E sim, os pensamentos vão tentar te puxar de volta. O corpo vai querer levantar contra as suas decisões. As emoções familiares vão querer te paralisar. Mas se você persistir, se você insistir com ternura, coragem, se você for mais forte do que o seu velho eu, então você começa a ver evidências. Você começa a ver sincronicidades. Pessoas vão aparecer na sua vida. Oportunidades vão surgir. Ideias novas vão emergir. Não porque você forçou,
mas porque você encontrou uma coerência com o que já existe. Você não cria do nada, você colapsa possibilidades. E isso primeiro requer alinhamento, intenção clara, emoção elevada, presença radical, porque só no agora você acessa o desconhecido. E só no desconhecido mora o novo. E se você praticar isso todos os dias, se você tiver humildade a retornar à meditação sempre que o velho eu surgir, então vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Porque você está treinando o seu cérebro, está treinando o seu coração, está treinando o seu corpo, está ensinando a si mesma, a si mesmo, que não precisa mais do seu passado para sobreviver. Agora você pode viver para criar. E nesse momento você não está mais tentando manifestar alguma coisa. Você está sendo aquilo que manifesta. Você se torna o campo, você se torna a frequência, você se torna a cura, você se torna o amor. E o universo inteiro responde, porque você finalmente parou de buscar fora o que só pode ser acessado dentro de você. Mas eu sei que muitas vezes, muitas pessoas vão perguntar: mas como eu posso sair desse estado se a minha vida está constantemente em crise? Se todo dia parece uma nova emergência? E olha só, preste bem atenção nisso. Com todo carinho, tá? É aí que está a sua chance. Porque é justamente nesses momentos de maior caos que as mudanças se tornam reais, se tornam possíveis. Não quando está tudo perfeito, mas quando você decide, em meio à confusão, criar uma ordem dentro de si. Veja só, a emergência não é um problema. O problema é quando a emergência se torna a norma, quando o estado de alerta vira o seu estado base. Isso, biologicamente, nos desgasta, psicologicamente, nos condiciona e, energeticamente, nos desconecta daquilo que desejamos criar. Saímos do eixo, saímos do equilíbrio. Por isso, a prática não é só um ritual espiritual ou uma técnica de respiração qualquer. Ela é o seu retorno à base criadora, ao ponto de origem, ao lugar dentro de você onde você pode, sim, alterar a própria realidade. E essa não é uma ideia metafísica sem fundamento. Estamos falando aqui de neurociência, de epigenética, de evidência. Pessoas que antes eram definidas por diagnósticos irreversíveis, hoje são histórias vivas de cura e transformação. Porque elas aprenderam a fazer esse trabalho interno. Mesmo quando parecia que o mundo exterior não deixava, elas fizeram. Porque mesmo quando tudo clamava por pânico, elas escolheram presença. Mesmo quando tudo sugeria urgência, elas escolheram respiração, paz. E eu sei, às vezes não é bonito, às vezes é frustrante. Você vai tentar sentar para meditar e a sua mente vai gritar por atenção. O celular vai tocar, as notificações vão surgir, seu filho vai chamar, o coração vai continuar batendo fora do ritmo e vai parecer que você está falhando. Mas entenda, o que você precisa entender profundamente é que se você está se observando, você está mudando. Você não precisa parar completamente o pensamento para ser transformado. Precisa apenas não se identificar com ele. Você precisa observar seu corpo ansioso e dizer: ah, aí está você, aquele velho padrão. Você precisa estar mais consciente e crescer com isso. Perceber cada atitude, cada pensamento, cada ação. É isso que você precisa fazer. Se você chegou até aqui, comente. Eu comando toda a minha vida. Te espero no próximo vídeo.